Dizer que ele simplesmente experiencia é utilizar a nossa linguagem comum. Na linguagem do Dhamma, dizemos que ele deixa que a sua mente siga o caminho do meio. Essas ações de felicidade, infelicidade e assim por diante surgem constantemente porque elas são características do mundo. O Buda se iluminou no mundo, ele contemplou o mundo. Se ele não tivesse contemplado o mundo, se ele não tivesse visto o mundo, ele não poderia tê-lo superado. A iluminação do Buda foi simplesmente a iluminação deste mundo. O mundo ainda estava ali, ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza, ainda ali estavam. Se não fossem por essas coisas, não haveria nada do que se iluminar. O que ele conhecia era apenas o mundo, aquele que cerca os corações das pessoas. Se as pessoas seguem essas coisas, buscando elogio e a fama, ganho e alegria, e tentam evitar os seus opostos, elas afundam sob o peso do mundo. Ganho e perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza, isso é o mundo. A pessoa que está perdida no mundo não tem por onde escapar. O mundo a subjuga. Esse mundo segue a lei do Dhamma, portanto o chamamos de Dhamma mundano. Aquele que vive no Dhamma mundano é chamado de um ser humano, ele vive cercado pela confusão. Portanto, o Buda nos ensinou a desenvolver o caminho. Podemos dividi-lo em virtude, concentração e sabedoria. Desenvolvam-no até a sua finalização. Esse é o caminho da prática que destrói o mundo. Onde está o mundo? Está justamente nas mentes dos seres que estão encantados com ele. A ação de apegar-se ao elogio, ao ganho, fama, alegria, tristeza é chamada o mundo. Quando isso está lá na mente, então o mundo surge, o ser mundano nasce. O mundo nasce devido ao desejo. Desejo é o lugar de nascimento de todos os mundos. Dar um fim ao desejo é dar um fim ao mundo. A nossa prática de virtude, concentração e sabedoria é chamada de caminho óctuplo. Esse caminho óctuplo e os 8 Dhammas mundanos são um par. Como é que eles são um par? Se falamos de acordo com as Escrituras, dizemos que o ganho e a perda, elogio e crítica, fama e má reputação, alegria e tristeza são os 8 Dhammas mundanos. Entendimento correto, pensamento correto, linguagem correta, ação correta, modo de vida correto, esforço correto, atenção plena correta e concentração correta, esse é o caminho óctuplo. Esses 2 caminhos óctuplos existem no mesmo lugar. Os 8 Dhammas mundanos estão exatamente aqui nesta mente, com aquele que sabe. Mas aquele que sabe tem obstruções, e dessa forma sabe de forma incorreta, e assim se torna o mundo. É exatamente aquele que sabe, nenhum outro. A qualidade do Buda ainda não surgiu nessa mente, ela ainda não se retirou do mundo. Uma mente assim é o mundo. Quando praticamos o caminho, quando treinamos nosso corpo e linguagem, tudo ocorre nessa mesma mente. É o mesmo lugar, portanto, eles vêm um ao outro. Se praticarmos com essa nossa mente, encontraremos esse apego ao elogio, fama, ganho e alegria. Vemos o apego ao mundo. O Buda disse: vocês devem conhecer o mundo. Ele fascina como uma carruagem real. Os tolos se hipnotizam, mas os sábios não se deixam enganar. Não que ele quisesse que fôssemos mundo afora olhando para tudo, estudando tudo a seu respeito. Ele simplesmente queria que observássemos esta mente que está apegada ao mundo. Quando o Buda disse para olharmos para o mundo, ele não queria que ficássemos presos nele. Ele queria que nós o investigássemos, porque o mundo nasce exatamente nesta mente. Sentado à sombra de uma árvore, você pode olhar para o mundo.
Quando existe desejo, o mundo passa a existir exatamente ali. No querer é onde o mundo nasce. Extinguir o querer é extinguir o mundo. Quando sentamos em meditação, nós queremos que a mente fique tranquila, mas ela não fica. Por que acontece isso? Nós não queremos pensar e, no entanto, pensamos. Tal como uma pessoa que se senta sobre um formigueiro. As formigas o picarão o tempo todo. Quando a mente é o mundo, então mesmo sentados quietos com os nossos olhos cerrados, tudo o que vemos é o mundo. Prazer, tristeza, ansiedade, confusão, tudo surge. Por que isso? É porque nós ainda não realizamos o Dhamma. Se a mente é assim, o meditador não consegue tolerar os Dhammas mundanos. Ele não os investiga. É como se ele estivesse sentado sobre um formigueiro. As formigas irão mordê-lo porque ele está na casa delas. Portanto, o que ele deve fazer? Ele deve procurar algum veneno ou usar o fogo para expulsá-las. Mas a maioria dos praticantes do Dhamma não vê dessa forma. Se eles se sentem satisfeitos, eles simplesmente seguem essa satisfação. Sentindo-se insatisfeitos, eles seguem isso. Ao seguir os Dhammas mundanos, a mente se torna um mundo. Às vezes podemos pensar: eu não consigo fazer isso, está além da minha capacidade. Então nós nem mesmo tentamos. Isso porque a mente está cheia de contaminações. Os Dhammas mundanos não permitem que o caminho surja. Não conseguimos continuar o desenvolvimento da virtude, concentração e sabedoria. Tal como uma pessoa sentada sobre o formigueiro. Ela não pode fazer nada. As formigas a estão mordendo e tomando todo o seu corpo. Ela está imersa na confusão e agitação. Ela não consegue eliminar o perigo do lugar em que está sentada. Assim, ela simplesmente se deixa ficar ali sentada, sofrendo. Assim é a nossa prática. Os Dhammas mundanos existem nas mentes dos seres mundanos. Quando esses seres desejam encontrar a paz, os Dhammas mundanos surgem. Quando a mente é ignorante, existe somente a escuridão. Quando o conhecimento surge, a mente é iluminada, porque a ignorância e o conhecimento surgem no mesmo lugar. Quando a ignorância surge, o conhecimento não consegue entrar, porque a mente aceitou a ignorância. Quando o conhecimento surge, a ignorância não pode permanecer. Deste modo, o Buda exortou os seus discípulos a praticarem com a mente, porque o mundo nasce nesta mente. Os 8 Dhammas mundanos estão ali. O caminho óctuplo, isto é, a investigação através da meditação, da tranquilidade e insight, o nosso esforço dedicado e a sabedoria que desenvolvemos, todas essas coisas afrouxam o agarramento ao mundo. Cobiça, raiva e delusão se tornam mais leves, e sendo mais leves, nós os conhecemos como tal. Se experimentarmos a fama, o ganho, elogio, alegria ou tristeza, estaremos conscientes disso. Nós precisamos conhecer essas coisas antes que possamos transcender o mundo, porque o mundo está dentro de nós. Quando nos livramos dessas coisas, é o mesmo que sair de uma casa. Quando entramos em uma casa, que tipo de sensações temos? Sentimos que atravessamos a porta e entramos na casa. Quando saímos da casa, sentimos que a deixamos e que estamos na clara luz do dia. Não está mais escuro como estava lá dentro. A ação da mente ao entrar nos Dhammas mundanos é a mesma que entrar na casa. A mente que destruiu os Dhammas mundanos é igual àquela que saiu da casa. Portanto, o praticante do Dhamma deve se tornar alguém que testemunha o Dhamma por si mesmo. Ele sabe por si mesmo se os Dhammas mundanos foram embora ou não, se o caminho foi desenvolvido ou não. Quando o caminho foi bem desenvolvido, ele purifica os Dhammas mundanos. Ele se torna cada vez mais forte. O entendimento correto cresce, enquanto que o entendimento incorreto diminui, até que finalmente o caminho destrói todas as impurezas.
Ou isso, ou as impurezas destruirão o caminho. Entendimento correto e entendimento incorreto, ou sabedoria e ignorância. Só existem esses dois caminhos. O entendimento incorreto também possui os seus truques. Vocês sabem, ele possui sabedoria, mas é uma sabedoria que está equivocada. O meditador que começa a desenvolver o caminho experimenta uma separação. No final, é como se ele fosse duas pessoas, uma no mundo e a outra no caminho. Elas se dividem, elas se separam. Sempre que ele estiver investigando, haverá essa separação, e ela continua até que a mente atinja o insight, ou vipassana, ou talvez seja vipassanu, tentando estabelecer resultados benéficos através da nossa prática. Vendo esses resultados, nos apegamos a eles. Esse tipo de apego surge porque queremos obter algo da prática. Isso é vipassanu, a sabedoria com as impurezas, isto é, sabedoria impura. Algumas pessoas desenvolvem a bondade e se apegam a ela. Elas desenvolvem a pureza e se apegam a isso. Ou elas desenvolvem sabedoria e se apegam a ela. A ação de se apegar a essa bondade ou conhecimento é vipassanu, infiltrando-se na nossa prática. Portanto, se você desenvolver vipassana, tenha cuidado. Fique atento com relação a vipassanu, porque elas são tão parecidas que às vezes você não consegue diferenciá-las, mas com o entendimento correto podemos vê-las com clareza. Se for vipassanu, o sofrimento irá surgir ocasionalmente. Se for realmente vipassana, não há sofrimento, há paz. Ambas a felicidade e a infelicidade são silenciadas. Isso você poderá ver por si mesmo. Essa prática requer resistência. Algumas pessoas, quando praticam, não querem ser perturbadas por nada. Elas não querem fricção. Mas a fricção é a mesma de antes. Precisamos tentar encontrar um fim para a fricção através da própria fricção. Portanto, se existe fricção na sua prática, então está tudo bem. Se não existe fricção, não está bem. Você come e dorme quanto quiser. Sempre que você quer ir a algum lugar ou dizer algo, você simplesmente segue os seus desejos. O ensinamento do Buda o irrita. O supramundano vai contra o mundano. O entendimento correto se opõe ao entendimento incorreto. A pureza se opõe à impureza. O ensinamento irrita os nossos desejos. Existe uma história nas escrituras sobre o Buda, anterior à sua iluminação. Naquela ocasião, tendo recebido um prato de arroz com leite, ele o colocou para flutuar em uma correnteza e pensou o seguinte: se eu vou me iluminar, que esse prato flutue contra a correnteza. O prato flutuou contra a correnteza. Aquele prato era o entendimento correto do Buda, ou a natureza de Buda para a qual ele despertou. Ele não seguiu os desejos dos seres comuns. Ele flutuou contra a correnteza da sua mente. Foi na direção contrária em todos os sentidos. Hoje em dia, da mesma forma, os ensinamentos do Buda são opostos às nossas vontades. As pessoas querem se entregar ao desejo e à raiva, mas o Buda não as deixa. Inscreva-se no canal e compartilhe o vídeo com seus amigos ou com quem você acha que precisa ouvir essas palavras.